Sejam bem-vindos. Não existe nada mais importante Olá pessoal, vamos chegando. Essa dupla famosa aí do ponto mutação. Não existe nada mais importante do que a gente se sentir bem, né? Pessoal, o som tá bom aí ou tá muito barulho? Nós estamos numa cafeteria aqui em Porto Alegre. Oi, gente. Olá, boa noite. Gente, tudo bom? Como é que tá o som aí? Muito barulho, gente? Dá um feedback pra nós, vocês estão ouvindo muito barulho na volta? A gente está numa cafeteria chamada Multicultura. Ó, deixa eu mostrar pra vocês onde é que nós estamos. É uma cafeteria para ouvi-los, apesar do... Ah, beleza. Ah, que ótimo. Então, vamos falar pertinho. O nome é uma livraria e cafeteria chamada Multicultura. Ah, peraí que agora começou uma bateção de suco agora que vai estar complicado. Gente, é um ambiente maravilhoso. A gente está aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E hoje a gente resolveu fazer esse periscope especial falando em bem-estar. Porque não existe nada melhor do que a gente se sentir bem. E aí, Rafa? O que é bem-estar, gente? Nós começamos então as postagens, nós somos psicólogos positivos. Eu sou Rafael Garcia Oliveira. E eu sou Cláudia Pedroso, psicóloga e coach também do Ponto Mutação. Sim, nós somos do Ponto Mutação e nós começamos a divulgação então agora de um trabalho focado da psicologia positiva. Começamos com um tema sobre bem-estar. O que é bem-estar? Né? Nossas postagens na fanpage, estamos divulgando cada vez mais essa nova área, esse ponto da psicologia. Bem-estar é como é que tu te sente. Bem-estar é a forma como é que tu percebe, é muito subjetivo, é muito teu, é muito próprio. A Cláudia tem o jeito dela, o Rafael tem o seu jeito de perceber como é que tu te sente bem. Né? Isso é bem-estar. É muito particular, não tem como a gente ter uma regra para cada um. Mas existem elementos que são fundamentais para que tu atinja um melhor bem-estar pessoal. E entre eles nós vamos começar hoje falando sobre emoções positivas. O primeiro elemento que a gente precisa estar atento para chegar num nível melhor de bem-estar, porque o nível de bem-estar depende de cada um também, mas com certeza para te elevar ele, as emoções, os sentimentos e os afetos positivos são muito importantes. Então hoje vamos começar falando afetos e emoções positivas. E como é que faz para a gente conseguir atingir essa questão das emoções positivas? Vocês podem estar pensando, tá, mas como é que eu posso praticar isso? Opa, Rio de Janeiro na área, seja bem-vindo. Como é que a gente pode praticar essa questão das emoções positivas? Como é que elas podem surgir? Gente, tudo começa na questão do pensamento. Por exemplo, nós temos, né, gravadinho na nossa mente
tudo que nós já passamos, de situações positivas e situações negativas. E na prática, por exemplo, se a gente relembra algum fato, ou ouve alguma música, ou algum objeto que a gente consiga relembrar uma situação positiva, o que acontece com a gente? A gente evoca uma emoção positiva. O mesmo também fazendo algo que nos agrade, algo que nos traz bem-estar, né? É fato, né, Cláudia? Assim, ó, não vamos pensar, gente, pela primeira vez aí, seja bem-vinda, Terezinha. É importante vocês se darem conta que os sentimentos ruins existem, os sentimentos negativos existem e são importantes. Nós precisamos lidar com eles, nós precisamos aprender como é que a gente lida com coisas ruins. A inveja, o medo, a raiva, nós somos seres humanos, graças a Deus. E isso é muito importante. Só que a gente pode dar um olhar diferenciado para ressignificar o teu sentimento. E aí procurar coisas que te fazem bem. Hoje em dia, vou dar um exemplo fantástico hoje. Olha aqui onde a gente está, na cafeteria. Nós viemos hoje aqui em Porto Alegre conversar com o pessoal para saber se é possível o Ponto Mutação começar a botar em prática um novo projeto que é o Ponto Café. Nós vamos fazer palestras ao vivo e de graça aqui em Porto Alegre. E para nossa satisfação, nós fomos muito bem recebidos. Nós fizemos uma caricatura do Ponto Mutação, Claudinha e Rafael, para a gente poder também se divertir. E isso o que gera para nós? Uma sensação tão agradável, um afeto, nós somos bem recebidos. Isso tem ligação com afeto, com a empatia. E outra, né? Essa sensação maravilhosa nos deixou um bem-estar, uma felicidade, uma sensação de momento. E é isso que vocês precisam se dar conta. Exatamente. E assim, coisa simples, sabe assim, você sair de casa com a intenção de tomar um café numa cafeteria e fazer um periscope. Essa foi a nossa intenção inicial. Aí nós conseguimos conhecer a dona do estabelecimento, conversamos com ela, nós colocamos o nosso objetivo, esse Ponto Café, esse projeto novo, que é levar o conhecimento das pessoas, a questão da gente começar a olhar um pouco mais pra gente, tá? Entender um pouco mais os nossos sentimentos, as nossas emoções e saber permitir e lidar com elas, sejam elas positivas ou negativas. Gente, nós temos que tomar por essa premissa, tá? O negativo, ele é necessário para que exista o positivo. Essa dualidade, ela é importante em tudo. Imagina se não existisse a noite, o que seria do dia se não fosse a noite? O que seria do frio se não fosse o calor? O que seria do belo se não fosse o feio? Então, a questão da emoção positiva, ela tem que existir, e a emoção negativa também. E a negativa, a gente não deve negar, a gente deve acolher e entender por que ela está presente nesse momento. O pai da psicologia positiva, o Dr. Martin Seligman, ele fala para nós, que a gente tem visto muito e estudado, pessoas que conseguem ressignificar, pessoas que conseguem ver a vida de um prisma melhor e positivo, elas têm mais satisfação com a vida, se reproduzem, fazem sexo mais, são mais bem-quistas nos ambientes, lidam melhor com as adversidades. Isso é comprovado, gente, cientificamente. Então, se você reclama demais, se a vida não oportuniza coisas boas, faça você o caminho da sua vida. Faça você a parte que precisa melhorar, que está aqui dentro. Está aqui dentro a forma como a gente pensa, a forma como a gente lida com a vida. Isso vai impactar nas ações do teu dia a dia, com quem tu convive, com quem tu anda, o teu trabalho, a tua vida amorosa e tudo que leva a gente a viver e sentir essas emoções, esses afetos positivos. Porque a gente é uma verdadeira criança adulta, está ligado aos traumas do passado, às questões ruins que marcaram, e parece que a gente tem essa mania terrível de reproduzir isso a vida inteira. Chega, gente, vamos parar com isso, acaba com essa coisa, vamos pensar diferente. Te convida a si próprio, convida a tua cabeça para pensar diferente. É possível ver o que até assim, ó, na adversidade, no problema, na dor, a gente cresce. Desde que tu consiga olhar isso com um olho diferenciado, uma visão diferenciada. E isso pode te apaziguar a tua alma, apaziguar o teu pensamento, e tu começa a ver aquela situação parecendo tenebrosa, ela passa a ser algo que tu tirou de bom. Então ela não é tão ruim assim.
ela te oportunizou algo bom. E isso traz uma sensação agradável. Não é negar, é enfrentar um outro olhar. Exatamente, e isso é uma questão, isso é prática, viu, gente? Porque olhar para uma situação negativa e tirar proveito dela, bem-estar é o assunto, Estrela. Olhar para algo negativo, tirar proveito dela, dar um novo significado, isso é possível de se aprender, sim. Não é da noite pro dia, tá? Felicidade a gente aprende, dá pra botar em prática. Bem-estar a gente aprende, exatamente. Porque se mal-estar a gente aprende, bem-estar também. É como eu acabei de falar, essa dualidade é necessária, né? Então, assim, dá um pouquinho de trabalho, mas é possível, porque o retorno, o ganho que a gente tem é maravilhoso. Não, nós não somos professores, nós somos psicólogos, é por ponto mutação. E então o que acontece? Quando se torna um hábito a gente ter esse olhar diferenciado para uma situação, gente, é tudo de bom. Eu acho que pensam que professores, por causa desse ambiente de livros, é que nós estamos na Multicultura, uma livraria e uma cafeteria aqui em Porto Alegre, que também vendem livros. É bem legal, tem várias pessoas aqui no ambiente. E isso aqui, e a gente resolveu vir fazer esse periscópio aqui ao vivo com vocês. É que a gente resolveu mudar o cenário. Geralmente a gente faz as nossas gravações num outro estúdio, mas hoje a gente resolveu fazer então numa cafeteria para ficar um clima mais aconchegante, mais legal assim da gente conversar com vocês, né? Mas enfim, essa questão do bem-estar, então a gente está trazendo hoje. Amanhã nós vamos fazer outro periscópio trazendo um outro elemento importante para o bem-estar. Hoje está sendo emoções positivas, né? Opa, que seja mais bem-vindo, que a gente BH. pode falar a respeito das emoções? Das emoções, gente, a questão da emoção positiva. Então, aquela coisa, não negue o negativo, mas aprenda a olhar o teu lado de potencial, aprenda a ver o que tu pode se desenvolver e pensar diferente para aquele sentimento agradável. Quem não tem? Hoje em dia, o que a gente mais vê no consultório, pessoas, qual é o maior sentimento? É de inveja e medo. Então, a gente tem que trabalhar, a inveja é o outro, trabalha em si. O medo é a ação. O medo paralisa, então a gente fica paralisado. Então, são duas chaves que a gente pode começar a fazer uma mudança pessoal. Agir e parar de olhar o outro. Olha para si. Essa é uma chave que vai, com certeza, te colocar uma sementinha para te começar a ver os teus afetos e as tuas emoções mais positivamente. Certo, gente? E mais uma dica legal. Para prestar atenção em algo que você gosta de fazer. Pode ser algo mais simples, para você começar a treinar, a evocar essas emoções positivas. O que você gosta de fazer? Coisa simples. Eu gosto de pintar. Eu gosto de ouvir música. Eu gosto de dançar. Mas detalhe, quando você estiver fazendo isso, preste atenção. Que bacana, legal. Seja bem-vindo. Quando você estiver prestando atenção no que você está fazendo, você está realmente no agora, você está vivendo esse momento. Mas presta atenção nas emoções que você está sentindo. Qual é a sensação que você sente quando você dança? Qual é a sensação que você sente quando você está lendo um livro que você gosta? Qual é a sensação que quando você está comendo, por exemplo? Tem gente que gosta, não, eu adoro comer. Então, não, mas qual é a sensação, qual é a emoção que você sente quando você está saboreando uma comida gostosa, uma sobremesa gostosa? As emoções são os termômetros da alma. É importante tu te dar conta disso, porque a emoção vai mostrar o teu caminho verdadeiro que tu tá seguindo para fazer algo de satisfação na tua vida. É verdade, 100%. Mas era isso, gente. Eu acho que assim, hoje foi o nosso primeiro ponto café aqui na livraria Multicultura em Porto Alegre, um ambiente bem legal. E dentro de breve a gente está voltando para falar do segundo elemento importante para o bem-estar. Certo? Um beijão bem grande, um grande abraço a todo mundo. Quem ainda não nos acompanha, @pontomutação. Certo? Ok? Segue eu aí, tá bom, isso mesmo. Isso aí. Exatamente, Eliane. Dominar as emoções tem que ter cuidado, porque dominar é muita força que a gente faz. Tem que aprender a lidar com elas, porque ela vai existir, a coisa ruim vai existir.
Só que a gente tem que aprender a passar por isso, certo? Não é dominar, parece que tu tem que ter uma força para isso aí, né? Tu tem que ter uma energia gasta demais. Exatamente, exatamente. Certo? Mas, gente, a gente se fala dentro em breve. Vão seguindo a gente aí, que a gente traz mais informação para vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.